Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo, nós estamos ao vivo. Agora são 15 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Vamos então juntos conferir as principais notícias dessa quarta-feira. E olha só, um avião comercial com 67 pessoas a bordo caiu hoje no Cazaquistão. A Azerbaijan Airlines informou que a aeronave, um Embraer 190, transportava 62 passageiros e 5 membros da tripulação. De acordo com as autoridades locais, pelo menos 39 pessoas morreram e 28 sobreviveram. Acompanhe. A aeronave saiu de Baku, capital do Azerbaijão, com destino a Grozny, a capital da República Russa da Chechênia. Mas precisou realizar um pouso de emergência, segundo a Azerbaijan Airlines, a 3 quilômetros de Aktau, perto do Mar Cáspio. O Ministério Cazaque de Situações de Emergência declarou que houve sobreviventes e alguns deles foram hospitalizados. Já o departamento local do Ministério da Saúde informou um balanço de 28 sobreviventes. E entre as pessoas a bordo estavam 37 cidadãos azeres, 6 cazaques, 3 quirguizes e 16 russos, segundo o Ministério dos Transportes do Cazaquistão. De acordo com informações das autoridades do Azerbaijão, a maioria dos sobreviventes estava na cauda da aeronave e um deles gravou o momento em que o jato, fabricado no Brasil, apresentou problemas durante o voo. Na primeira parte da filmagem é possível ver que algumas máscaras de oxigênio estavam acionadas e parte do painel lateral de revestimento foi desprendido. Já na segunda parte do vídeo, com o avião já em solo, após a queda, é possível ver um cenário caótico, com bagagens espalhadas e pessoas caídas pela aeronave. E a empresa brasileira fabricante da aeronave que caiu no Cazaquistão informou que vai ajudar as autoridades do país nas investigações do acidente. A Embraer disse que está acompanhando de perto a situação. A fabricante brasileira da aeronave afirmou em nota que lamenta o acidente e se solidariza com os familiares das vítimas. Na nota, a Embraer diz que está pronta para auxiliar todas as autoridades nas investigações para descobrir as causas da queda do avião. A nota continua manifestando preocupação e compaixão para com as famílias, amigos, colegas e entes queridos afetados pelo acidente. O avião que caiu voava entre Baku, no Azerbaijão, e Grozny, capital da região russa da Chechênia. A aeronave, porém, teve que realizar um pouso de emergência nas proximidades de Aktau, no Cazaquistão. O modelo Embraer 190 era operado pela Azerbaijan Airlines e apresentou problemas durante o voo. De acordo com informações divulgadas pelas autoridades cazaques, 67 passageiros estavam a bordo, além de 5 tripulantes. As primeiras informações indicam que 28 pessoas sobreviveram ao acidente. E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com um especialista. Nosso convidado é Daniel Calazans, perito aeronáutico. Boa tarde, Calazans, seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Olá, Fernando, boa tarde. À disposição aí para algumas perguntas. E Calazans, com a sua experiência em aviação, eu te pergunto o que te chamou mais atenção neste acidente? O que pode explicar esta queda? Bem, o que me chamou a atenção, vendo algumas fotos e vídeos, foi as várias perfurações que nós vimos aí na cauda, na parte posterior, na parte traseira da aeronave. Então, tudo indica, em princípio, que essa aeronave não teve um problema interno. Foi um problema de fonte externa. Tudo indica que ela foi alvejada. Não sabemos por quê e nem por quem. Mas o que me chamou a atenção foi essas perfurações que atingiram partes importantes de controle da aeronave, como o leme de direção e o profundor. Como você falou, muito importante, a possibilidade dessa aeronave ter sido alvejada. Inclusive, de acordo com um vídeo feito por um dos passageiros, parte do revestimento lateral do avião se soltou. E o que pode levar a essa possibilidade do avião ter sido alvo de tiros? Precisamos investigar isso aí, né? Pode ter passado numa área beligerante, pode, né? Pode ter sido alvo de um míssil, não um míssil atacado diretamente, porque um míssil atacado diretamente,
provoca rombos e não perfurações. Então, pode ser que um míssil tenha sido detonado nas redondezas e estilhaços do míssil atingido a aeronave, ou diretamente por um outro tipo de armamento que nós vamos precisar entender. Está circulando aí, por aí, que a aeronave pode ter sido alvo de colisão com pássaros. Eu não acredito. Colisão com pássaros normalmente não perfura a aeronave. Amassa a aeronave, danifica a fuselagem de uma outra forma. Perfuração é de origem balística. Vamos aguardar. Tá certo. E a gente viu que 28 passageiros sobreviveram à queda deste avião. E eles estavam na parte de trás da aeronave. Por que essas pessoas ficaram mais seguras nessa parte de trás do avião? Normalmente, analisando aí vários acidentes, né, você tem o impacto da aeronave e a parte traseira, né, pode acontecer uma desaceleração, algumas cadeiras, poltronas são soltas ao longo do impacto e sofrem as piores consequências quem estão à frente. Normalmente, quem está na parte do terceiro terço sofre menos impacto, deslocamento das poltronas e dos outros objetos. Então, eu entendo que essa posição ela sofre menos impacto e essas pessoas sofreram menos impacto desse acidente. E Calazans, eu vou pedir agora para você falar um pouco sobre este avião, sobre a estrutura do Embraer 190, que é fabricada por uma empresa brasileira. É fabricado por uma empresa brasileira, a Embraer 190, ali no início do ano 2000, acho que 2004, essa aeronave começou em operação. É uma aeronave de 5.000 quilômetros de alcance, né? Curto alcance, médio alcance, né? É uma aeronave muito, muito segura e eu posso até garantir, quando se atinge a parte traseira da aeronave, a aeronave fica praticamente descontrolável. Então, nós podemos entender que, nesse caso, a aeronave apresentou um grande desempenho, mesmo avariada, eu vou dizer seriamente avariada, o piloto conseguiu, peritamente, realizar um pouso forçado com segurança e eu imputo esse resultado menos gravoso pela qualidade da aeronave e perícia do piloto. E qual é o impacto que um caso como este pode ter para o mercado mundial da aviação? Olha, vamos ver a causa, né? Se a causa, né, teve como origem um ataque, né, de um país, de um armamento, na realidade, em nada deve atingir a aviação. Agora, se houve uma causa principal, um problema da própria aeronave, que eu, de princípio, assim, eu acho muito difícil, muito remoto, aí sim, se fosse um erro de projeto, um erro de manutenção, um erro de operação, poderia manchar a imagem da aeronave, o que eu não acredito nisso. Nesse caso, eu entendo como origem desse acidente uma fonte externa à aeronave. Então, vai causar uma apreensão, uma expectativa, né, de maior atenção, mas esse mercado, esse tipo de aeronave não deve ser atingido. Tá certo, então. Nós acabamos de conversar com o Daniel Calazans, que é perito aeronáutico. Calazans, muito obrigado pela sua participação e um Feliz Natal para você e a sua família. Fernando, sempre à disposição. Um Feliz Natal a você, a família e todos que estão nos assistindo. Um abraço e tudo de bom. Um grande abraço. E olha só, mais de 40 pessoas morreram no Afeganistão em bombardeios. A autoria do ataque foi do Paquistão, que afirma que as operações tinham como alvo esconderijos de terroristas. Vamos conferir. Pelo menos 46 pessoas morreram no leste do Afeganistão em bombardeios do vizinho Paquistão, que classificou as ações nesta quarta-feira como operações contra esconderijos de terroristas. O Paquistão afirma que alguns grupos armados, como os talibãs paquistaneses da organização TTP, utilizam o território afegão como base de retaguarda para executar atentados. Na semana passada, 16 soldados paquistaneses morreram em um ataque contra uma base militar perto da fronteira porosa com o Afeganistão. O atentado foi reivindicado pelos talibãs paquistaneses. O porta-voz do governo talibã afegão afirmou que os bombardeios atingiram o distrito de Barmal, na província de Paktika.
Cabul nega que grupos armados estrangeiros utilizem o território do Afeganistão para preparar atentados e o Ministério da Defesa prometeu responder ao ataque, que chamou de clara agressão por parte de Islamabad. Uma fonte das forças de segurança do Paquistão rejeitou a afirmação do Afeganistão de que civis morreram nos ataques e citou as mortes de pelo menos 20 talibãs paquistaneses. E as buscas por desaparecidos após a queda da ponte que liga Maranhão e Tocantins foram retomadas. 13 pessoas ainda não foram encontradas e pelo menos 4 já morreram. Vamos ver. No momento do desabamento, 3 caminhões que estavam carregando produtos químicos passavam pelo local. As notas fiscais dos caminhões apontam quantidades consideráveis de defensivos agrícolas e ácido sulfúrico, que caíram no rio. Isso atrapalhou as buscas, já que os mergulhadores não podem entrar na água, e o trabalho na água só pode ser feito com botes. A Agência Nacional de Águas está analisando a qualidade da água naquela região do rio Tocantins, mas até o momento a agência diz que não há indícios de contaminação. Do mesmo jeito, não é seguro fazer mergulhos. A operação de buscas foi retomada às 6h30 da manhã de hoje e cerca de 90 pessoas estão envolvidas na força-tarefa. Apenas uma vítima foi resgatada com vida. E olha só, uma jovem de 26 anos foi baleada na cabeça na véspera do Natal durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal. O caso aconteceu no Rio de Janeiro, onde a jovem passaria a noite de Natal com sua família. O caso aconteceu na BR-040, na rodovia Washington Luiz, no município de Caxias, na Baixada Fluminense. A jovem Juliana, de 26 anos, estava no carro com a sua família a caminho da casa de parentes, onde passariam a noite de Natal. O pai da garota, que dirigiu o veículo, disse que deu passagem para a viatura passar, mas eles não passaram. Logo depois, ligaram a sirene e ele sinalizou com a seta para encostar o carro. E os policiais rodoviários desceram atirando. Todos no carro abaixaram, mas infelizmente um dos disparos acertou a cabeça de Juliana. Ela foi socorrida e levada para o Hospital Adão Pereira Nunes e passou por uma cirurgia. Segundo a Prefeitura de Duque de Caxias, seu estado de saúde é considerado gravíssimo. O pai da jovem também foi baleado na mão esquerda, mas não teve fraturas e já recebeu alta. O carro da família e a viatura da PRF foram levados para a delegacia para a realização de perícia. Em nota, a PRF disse que a corregedoria investiga o caso e os agentes foram afastados de todas as atividades. E olha só, após o decreto do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que estabelece diretrizes para a abordagem realizada pelos policiais militares, e governadores e deputados reagiram e dizem que vão derrubar o decreto logo depois do recesso parlamentar. Acompanhe. Em uma rede social, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, escreveu que o crime organizado celebra o grande presente de Natal recebido do presidente Lula. Caiado entende que o decreto garante mais liberdade de ação aos criminosos, promove o engessamento das forças policiais e foca apenas em crimes de menor potencial ofensivo. Para o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, o decreto fere o artigo 144 da Constituição Federal, que define quais são as corporações que integram as forças de segurança no Brasil. Segundo Ibanez, é interferência total do governo federal na segurança pública dos estados. O governador do Distrito Federal disse ainda que quem faz a segurança pública são os estados. No Congresso Nacional, deputados da chamada Bancada da Bala, formada por políticos ligados às forças policiais, se preparam para reagir ao decreto. Congressistas criticaram o fato de que o texto foi elaborado sem debates públicos ou discussão prévia com parlamentares. Para o deputado federal Biratã Sanderson, do Partido Liberal do Rio Grande do Sul, o governo Lula quer criminalizar a atividade policial. O parlamentar declarou que pretende protocolar um projeto de decreto legislativo junto à Câmara dos Deputados para derrubar o decreto do governo federal. O decreto estabelece que o Ministério da Justiça terá competência para editar regras complementares, financiar, formular e monitorar ações relacionadas à atuação policial. O documento também especifica que a força deve ser usada pelos agentes apenas em casos de ameaça real ou potencial. Com isso, o uso da arma de fogo deve ser feito como último recurso. O documento foi enviado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, à Casa Civil para análise e, em seguida, o texto será encaminhado para assinatura do presidente Lula.
E para falar mais desse assunto, nós também vamos conversar com um especialista. Nosso convidado é o professor Frederico Afonso, ele que é especialista em segurança pública. Boa tarde, professor Frederico, seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Fernando, boa tarde, um Feliz Natal a você, a toda a equipe aí que está de plantão hoje. Um Feliz Natal para você também, professor. E, professor, você é autor de algumas obras sobre este assunto, a ação e a abordagem policial. Então, eu peço que você fale primeiro sobre este trabalho, por favor. Bom, vamos lá. Há uma diferença, primeiro, técnica no Estado brasileiro, que já é seguido em Portugal e outros países, entre segurança pública e ciência policial. Eu tenho um bacharelado e mestrado em ciências policiais de segurança pública, né, e de ordem pública, em segurança pública e de ordem pública, que é uma diferença muito grande, que uma questão é você analisar condutas operacionais, outra coisa é você analisar a parte do direito constitucional de segurança pública, que está lá no artigo 144, fico muito à vontade, porque sou professor de direito constitucional há mais de 20 anos. E o que eu vejo, Fernando, é uma grande sempre miscelânea de normas, né? A gente já teve a oportunidade aqui, já que você me deu essa oportunidade de falar, de escrever, temos no plural mesmo uma obra falando sobre 30 anos da Constituição Federal. Quando eu falo temos, estão lá ministro Gilmar Mendes, ministro Fux, ministro Alexandre de Moraes, e eu sou um dos autores, na qual nessa obra eu abordo toda a evolução do direito constitucional de segurança pública desde o Império. Então, um trabalho de pesquisa que você já tem que trazer aqui já de cara. Você tem hoje a Constituição Federal, a Constituição de 5 de outubro de 88, com 250 artigos permanentes e mais de 130 artigos transitórios, e apenas um artigo vai falar sobre segurança pública. Então, hoje muito se critica a questão do modelo de segurança pública, mas cabe lembrar que o atual presidente da República foi constituinte, que o atual vice-presidente da República foi deputado constituinte lá, então, durante a Assembleia Nacional Constituinte, em 87, em 88, e foi o texto aprovado. Quando você traz para o momento atual, quando eu falo de obras, já tive a oportunidade de escrever junto com outros autores a obra Direitos Humanos e Abordagem Policial, até peço aqui a licença da sua audiência. Eu sou um dos organizadores e um dos coautores. Já tive a oportunidade de organizar também uma obra que é o tema do bate-papo, Atividades de Polícia e Uso da Força. Sou um dos autores e organizador da obra. E a Constituição Federal que eu te falei. Então aqui vários ministros e outros expoentes aí do direito brasileiro, falando cada qual aqui dentro da sua expertise, né? Então, não é de hoje que a gente já bate um papo sobre isso, Fernando. Volto com você para a gente continuar o bate-papo. Tá certo, professor. Eu vou pedir então agora que você faça uma análise técnica sobre este decreto para a segurança pública. Qual a sua avaliação em termos de procedimento sobre a conduta que é determinada para os policiais? Bom, aí, Fernando, nós temos um outro cenário. Esse decreto de 23 de dezembro, ele vem regulamentar uma lei de 10 anos, né? A Lei 13.060 de 2014. Então, a primeira questão que me causa estranheza, né? Já era, inclusive, no mandato da ex-presidente Dilma, durante 10 anos não tivemos, então, a necessidade de regulamentar a referida lei, passando aqui, não é nenhuma questão de viés político, é um viés de direito constitucional, por exemplo, pelo presidente Michel Temer, que é um dos maiores constitucionalistas do país, foi secretário da Segurança Pública por mais de uma vez. Então, me causa estranheza, primeiro, por que só após 10 anos? Segunda questão, nós já temos várias normas a respeito. Nós temos um código de conduta aos encarregados de aplicação da lei da ONU, é uma norma que ela não determina, mas ela orienta o uso da força no seu artigo 3º, é uma norma de cunho obrigatório em qualquer formação aqui, as forças de segurança pública previstas no artigo 144. Depois, em 1990, nós temos uma norma específica da ONU só sobre o uso da força e o uso da arma de fogo. A norma acaba fazendo essa cisão, claro que o uso de arma de fogo é um uso da força. A Constituição Federal,
faz também uma série de normas, traz uma série de normas gerais acerca de proibição de qualquer tipo de discriminação nos seus objetivos fundamentais, porque o decreto traz isso. Então, eu separei aqui, Fernando, algumas questões interessantes sobre o próprio decreto, algumas questões que eu vejo como que a gente chama de até falha de redação legislativa. Por exemplo, no artigo 7º ele traz diretrizes e fala para fortalecer as ouvidorias dos órgãos de segurança pública. A ouvidoria, ela tem como base ouvir, receber as denúncias e mandar para quem detém a competência de investigação, seja ela criminal, seja ela administrativa. Uma outra questão aqui do decreto que chama atenção, fala lá, olha, são princípios gerais à proporcionalidade. Isso é um princípio geral do próprio direito administrativo brasileiro, a razoabilidade, previsto já nas outras normas. A não discriminação é um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, a legalidade. Então, o que eu vejo, o decreto ele requenta uma série de normas já previstas no próprio país há décadas, né? Diga-se de passagem. E eu acredito que a grande polêmica do próprio decreto é essa parte final, essa parte do artigo 9º, que fala sobre o repasse de recursos do Fundo Nacional. O problema aqui, Fernando, é o que eu chamo do Pacto Federativo. Por que isso? Porque, primeiro, quando você analisa a segurança pública no artigo 144, o texto ele é obrigatório, e claro, leio aqui para vocês, a segurança pública, dever do Estado, dever do poder público. Quando a gente fala Estado aqui, são os entes federativos, é o Estado todo, é o Estado brasileiro, né? Direito e responsabilidade de todos. Então, quando você condiciona um repasse de verba, porque os entes federativos, e aqui, se me permite até uma correção do início, Fernando, quando você falou que o decreto fala para o uso das abordagens policiais aí, principalmente pela Polícia Militar. O decreto ele se destina a todas as forças de segurança pública. Então você tem desde as 26 polícias militares, 27, né, contando com o Distrito Federal, como as 27 polícias civis, você tem em determinados aspectos a própria polícia penal. Então, você tratar aqui de uma forma diferente é muito ruim isso. Eu diria que afronta a Constituição, porque o que acontece? Você tem a autonomia administrativa, a autonomia financeira e a autonomia política dos entes federativos. Você querer centralizar uma série de comportamentos condicionando o repasse de verba pública federal, né, para que aquele ente federativo, o Estado ou o município ou o Distrito Federal, se condicione, se vincule àquele comportamento. Não é imposto, mas mais ou menos assim, olha, você quer a verba? Você vai fazer dessa forma. É não conhecer nada, Fernando, de ciência policial. Nós temos muitos doutos em segurança pública e poucos em ciência policial. Esta é a grande questão desse decreto. Perfeito, professor. E o que você espera? Qual você espera que deve ser a reação dos governadores descontentes e também de parte do Congresso, especialmente da chamada bancada da bala, que é formada por parlamentares ligados à segurança pública? Bom, a reportagem trouxe, vamos entender, a reportagem trouxe aí um deputado mencionando a questão aí possível de um decreto legislativo. Vamos entender primeiro o que é isso, porque estou falando do Congresso. Quando você chega no artigo 49 da Constituição Federal, ele traz uma série de competências exclusivas do Congresso Nacional. E uma delas, lá no inciso 5, fala que é competência, portanto, exclusiva do Congresso Nacional, sustar, o termo é esse, os atos normativos do Poder Executivo, o decreto é oriundo do Poder Executivo Federal, que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa, que não é o caso de delegação legislativa. Então, o que a gente tem na prática? O Poder Executivo editou um decreto para regulamentar um ato do Poder Legislativo, que é uma lei de 2014. Cabe ao Congresso Nacional avaliar se esse decreto rompe os limites da lei
O decreto ele tem que regulamentar até o limite da lei. Se o decreto inovar, se o decreto trouxer alguma questão à lei, né, trazer uma obrigação de fazer ou deixar de fazer, que a lei não trouxe, caberá ao Congresso como obrigação funcional, como obrigação de fiscalizar os atos do Executivo, sustar. Na prática, vai retirar de vigência o decreto executivo. Então, um decreto legislativo suspenderia os efeitos do decreto executivo. É claro que nós temos uma divergência entre um Congresso Nacional de centro com tendência à direita, muito mais conservador. Hoje há uma pesquisa já feita, até antes mesmo das eleições municipais, que a principal preocupação do cidadão brasileiro é a segurança pública, e muita coisa tem caído no colo do governo federal. Eu acredito que, se tiver uma união, há uma chance muito grande de derrubar, sim, de sustar, de tirar a eficácia desse decreto executivo de anteontem, de 23 de dezembro de 2024, regulamentando uma lei de 10 anos atrás, a Lei 13.060. Tá certo, então. Nós acabamos de conversar com o professor Frederico Afonso, que é especialista em segurança pública. Professor, agradeço demais a sua participação. Fernando, obrigado. Bom jornal. Um abraço a todos. Grande abraço. E a gente muda de assunto agora para falar de esportes. O nome do zagueiro espanhol Sérgio Ramos tem sido muito comentado lá no Cruzeiro. Os principais dirigentes do clube admitiram o interesse no jogador. Acompanhe. O nome do zagueiro Sérgio Ramos vem sendo bastante comentado no Cruzeiro. Tudo começou após o empresário Pedro Lourenço, dono da SAF que controla o futebol cruzeirense, dizer que o clube está de portas abertas para ele. Depois disso, o CEO do Cruzeiro, Alexandre Matos, confirmou que manteve contato com um agente ligado ao jogador, que foi campeão do mundo pela seleção da Espanha e também fez história com a camisa do Real Madrid. Matos, no entanto, afirmou que o jogador ainda não demonstrou claramente que está disposto a jogar na América do Sul. Com ou sem Sérgio Ramos, a zaga é uma das prioridades para contratações no Cruzeiro. O clube dispensou recentemente alguns jogadores, o que abriu espaço na folha de pagamento. E a ideia é investir pesado na contratação de um zagueiro de nome para 2025. Realmente, uma contratação de peso seria ótimo para o time do Cruzeiro. E esta edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Continue ligado na nossa programação e um Feliz Natal a todos vocês que nos assistem. Até mais!